Tem um livro que eu gosto muito, é esse aqui, ó. Siga em frente. E tem uma frase que frequentemente ela aparece pra mim, mas que essa semana, assim, eu percebi que ela tá muito presente. Eu vou compartilhar ela com vocês. Diga-me para o que tu dás tua atenção e eu te direi quem és. É uma frase do José Ortega y Gasset. Por que ela tá aparecendo tanto pra mim, tá? Justamente porque tá cada vez mais difícil saber onde tá a nossa atenção. O mais curioso, nem sempre a nossa atenção tá onde a gente queria que estivesse. Ela é um recurso escasso, ela não é gratuita. E cada vez que você interrompe uma tarefa para... Deixa eu olhar o celular aqui só um pouquinho. O seu cérebro, ele paga um preço. Imagina, o seu córtex pré-frontal é como um gerente, tá? Ele tá tentando organizar uma reunião, mas toda hora alguém entra na sala e tem um recado diferente. No fim, nada avança, a reunião que tinha que acontecer, ela não vai acontecer. E não é tão diferente assim no Instagram, no TikTok, no WhatsApp. Que cada clique, ele vai ativar um sistema de recompensa rápida. Você ganha um mini prazer, é óbvio, é gostoso, senão a gente não iria usar com tanta frequência. Mas você perde a atenção sustentada, que é a base de toda aprendizagem profunda. E é isso que torna você mais impaciente, mais reativo e menos tolerante ao tédio. É aí que mora o problema, mas também é aí que a gente vem com algumas soluções. Oi, eu sou a Luana Mello, sou doutora em psicologia e eu convido você hoje para bater esse papo comigo aqui sobre atenção e intenção. E sobre como nós temos desperdiçado as duas coisas com uma frequência maior do que a gente gostaria. Espero você nessa sequência de vídeos para a gente poder avançar o nosso conhecimento e ter escolhas mais conscientes. Eu já sei, você já sabe, a gente está vivendo num tempo de sobrecarga de estímulos. O seu cérebro, ele foi projetado para prestar atenção em uma coisa de cada vez. Mas o que acontece na prática é que ele recebe uma notificação, um story que só vai durar 24 horas, uma conversa nova de alguma coisa que você nem sabe o que é e tem até medo de ficar sem saber, um áudio que tá ali no velocidade 2 para você poder dar conta das outras coisas que tem para fazer, um vídeo aleatório de 10 segundos que você nunca mais vai se lembrar sobre ele e uma lista de tarefas que parece que nunca mais vai ter fim. Estar atento sem intenção é como você dirigir ou caminhar, enfim, ir até um lugar por um caminho conhecido e chegar lá sem saber, sem se lembrar como que você chegou lá. Você está lá, mas você não está presente. E é o que acontece quando você rola o feed. Tipo, nossa, eu só quero ver um negocinho leve aqui. Ai, tive um dia de trabalho aqui pesado, eu só quero fazer nada. E sai depois de 40 minutos se perguntando, cara, o que é que eu fiz com o meu tempo? E se comparando muitas vezes com vidas editadas que não correspondem à vida que você leva. Essa alternância constante, ela tem um preço. E a neuropsicologia, ela vai explicar muito bem esse custo. Esse troca-troca constante ativa o que chamamos de custo de alternância de tarefas. Você não só perde o foco, como também demora muito mais para retomar a atividade que você estava fazendo com o mesmo nível de eficiência. E aí, toda vez que você muda o foco, o cérebro ativa diferentes áreas do córtex pré-frontal. E isso sobrecarrega as funções executivas, que elas são responsáveis, por exemplo, por manter o foco, inibir impulsos, tomar decisões e planejar. E mais, estímulos rápidos ativam o sistema de recompensa instantânea no cérebro, liberando dopamina, sim, mas sem profundidade. E o resultado disso? Mais impulsividade, menos tolerância ao tédio, menos espaço para criatividade e reflexão. A gente vive com a atenção fragmentada, sem aprofundar em nada. O uso compulsivo das redes sociais, ela vai ativar um sistema de recompensa mesolímbico, que libera essa dopamina de forma intermitente, como se a gente abrisse uma torneira e ficasse ali despejando. Isso leva à sensibilização neural, ou seja, o cérebro vai preferir com toda certeza estímulos rápidos e superficiais e vai deixar de engajar em atividades mais complexas e com um retorno diferente, como por exemplo estudar, ler ou criar.
A longo prazo, isso impacta negativamente na sua vida e vai impactar na memória de trabalho, que é essencial para o foco, vai impactar na autorregulação emocional, na percepção de tempo, porque tudo parece urgente ou entediante demais. E quando a gente vê, está mergulhado em algo que talvez nem queria ver. Uma receita que você não vai fazer, mas já deixou salvo ali, né? Porque vai que um dia você precisa. Ou um vídeo aleatório que apareceu e você vai encontrar alguém para mandar aquele Reels ali, porque você não pode rir sozinho, né? Ou então um comentário de alguém que você nem conhece numa publicação de alguém que não faz parte da tua vida. Enfim, existe ainda algo mais perigoso do que estar distraído, que é estar atento a algo que você não escolheu. Ei, talvez você ache que isso é só cansaço. Ai, mas se eu dormir hoje um pouquinho mais cedo, se no final de semana eu conseguir dormir 12 horas, eu vou descansar. Para aí. Isso não é cansaço, isso é modo automático. E esse modo automático tá roubando a tua vida. As tarefas, elas vêm, você faz, mas sem presença. Tu até conversa com as pessoas, mas sem escutar de verdade. Os dias passam, mas sem a memória de ter vivido aquilo de verdade. E aí, no final, o que é que tá sobrando? Uma mente ocupada demais para ser pensada no agora. Porque você tá lembrando do passado ou prevendo o futuro. Tá repassando conversa, tá pensando nos erros que você tomou, nas decisões que você fez ou não, nos riscos que você deixou de correr. Este padrão, ele se chama ruminação, e ele está associado a níveis mais altos de ansiedade, de procrastinação e de indecisão também. E em oposição a isso, nós temos a atenção controlada, que ela é coordenada pelo córtex pré-frontal. Essa é a atenção que você aciona quando você escolhe deliberadamente o que você vai fazer, mesmo com distrações ao redor. E aqui vai um dado poderoso. Desativar as notificações não é só uma medida prática, não é só aquilo que eu trago para os meus pacientes para melhorar a rotina, para melhorar a produtividade. É um treino de autorregulação. Os estudos mostram que se a gente reduz os estímulos externos, como pop-ups, alertas, vibrações, o cérebro ele consegue de fato restabelecer essa dominância do sistema executivo e vai diminuir a ativação da amígdala, que é relacionada às respostas automáticas e às nossas emoções. E aí, como resultado, a gente vai ter menos impulsividade, mais estabilidade emocional e também mais clareza para você poder tomar as suas decisões. Ei, talvez você ache que isso é só cansaço. Ai, mas se eu dormir hoje um pouquinho mais cedo, se no final de semana eu conseguir dormir 12 horas, eu vou descansar. Para aí. Isso não é cansaço, isso é modo automático. E esse modo automático tá roubando a tua vida. As tarefas, elas vêm, você faz, mas sem presença. Tu até conversa com as pessoas, mas sem escutar de verdade. Os dias passam, mas sem a memória de ter vivido aquilo de verdade. E aí, no final, o que é que tá sobrando? Uma mente ocupada demais para ser pensada no agora. Porque você tá lembrando do passado ou prevendo o futuro. Tá repassando conversa, tá pensando nos erros que você tomou, nas decisões que você fez ou não, nos riscos que você deixou de correr. Este padrão, ele se chama ruminação, e ele está associado a níveis mais altos de ansiedade, de procrastinação e de indecisão também. E em oposição a isso, nós temos a atenção controlada, que ela é coordenada pelo córtex pré-frontal. Essa é a atenção que você aciona quando você escolhe deliberadamente o que você vai fazer, mesmo com distrações ao redor. E aqui vai um dado poderoso. Desativar as notificações não é só uma medida prática, não é só aquilo que eu trago para os meus pacientes para melhorar a rotina, para melhorar a produtividade. É um treino de autorregulação. Os estudos mostram que se a gente reduz os estímulos externos, como pop-ups, alertas, vibrações, o cérebro ele consegue de fato restabelecer essa dominância do sistema executivo e vai diminuir a ativação da amígdala, que é relacionada às respostas automáticas e às nossas emoções. E aí, como resultado, a gente vai ter menos impulsividade, mais estabilidade emocional e também mais clareza para você poder tomar as suas decisões. Conta pra mim. Estamos vivendo no modo velocidade 2, não é mesmo?
Tudo precisa ser rápido, o vídeo é no vezes 2, o áudio é no vezes 2, a resposta tem que ser instantânea, a informação ela tem que ser resumida. O vídeo não pode ser muito longo, senão você não vai ver até o final. Pausa aí rapidinho, pausa? Pode pausar, pausa, eu deixo. Volta a tua atenção pro agora. Repara se você sentiu vontade de acelerar essa aula, ou se até mesmo você nem pausou o vídeo, porque você ia perder tempo pausando, ou se você começou a fazer outra coisa enquanto ouvia isso daqui. Ó, vou te falar um negócio, tá? Isso não é distração. Distração é esse carro que passou aqui agora e que eu fiquei, ai meu Deus, tá muito alto, tá? Isso não é distração. Isso é o seu cérebro tentando sobreviver à era da aceleração. A gente precisa reaprender justamente o contrário. Precisamos estar. Por exemplo, quando você deixa o teu celular longe durante as refeições, você não está só evitando as distrações. Você está dizendo, esta refeição que eu estou fazendo agora importa. Quando você não corre para o celular, no primeiro sinal de tédio, você está abrindo espaço para o teu cérebro se reorganizar, acessar ideias novas, reconectar com o seu corpo. Desligar notificações ou escolher em que momento do seu dia que elas vão de fato aparecer com a intenção é muito mais do que uma organização, é um autocuidado cerebral. Ao reduzir os estímulos externos, você vai ativar regiões do cérebro que estão associadas a essa autorregulação emocional. Com o tempo, você vai fortalecer a sua capacidade de escolher onde focar, agir com mais clareza e se acalmar com mais rapidez. Tá, e se eu te disser que a gente tá o tempo todo falando sobre mindfulness desde o início desse papo? Mindfulness é a atenção com intenção no presente, sem julgamento. É ele que vai fortalecer as tuas funções executivas, que vai reduzir a reatividade emocional e que vai melhorar a memória operacional. Tudo com respaldo da neurociência, tá? Não sou eu só que tô falando, não. Quando você cultiva a atenção com intenção, você não está culminando o seu tempo. Quando você cultiva a atenção com intenção, você não está só cuidando do seu tempo, você está fortalecendo o teu cérebro, você está treinando habilidades que sustentam a saúde mental a longo prazo. E o ponto aqui é, você não precisa de uma aula de meditação por dia, você não precisa de nada muito formal. Poderia aqui, posso, e talvez até compartilhe algum aplicativo para que você possa organizar na tua semana, mas você precisa de fato é de momentos de presença real, momentos onde você vai parar, você vai respirar e você vai escolher onde a sua atenção vai habitar. Começa pequeno, vai, o simples que funciona. Escuta alguém sem interromper, beba uma água, um café ou algum suco, algo que você goste, percebendo o sabor. Sente-se sem mexer no celular por 2 minutinhos, vai, faz esse teste. Cada uma dessas escolhas, ela reconfigura a sua mente. E é aos poucos que você vai voltar a ser dono da sua atenção. E talvez isto mude tudo. E aí, quer saber como tá a tua atenção agora? Então eu vou falar 5 perguntinhas aqui que você vai responder mentalmente, são perguntas de sim ou não. Eu só preciso que você vá contabilizando quantos sims e quantos nãos que você vai falar ao longo das perguntas, ok? Pergunta 1. Você conseguiu assistir esse vídeo sem pausar ou sem se distrair? Pergunta 2. Lembra qual era a última coisa que estava fazendo antes de dar play? Sim ou não? Já sentiu vontade de acelerar o conteúdo? Sim ou não? Está pensando em outra coisa agora enquanto assiste? Sim ou não? Sabe explicar o que é ruminação com base no exemplo que eu dei? Se você respondeu não para 2 ou mais dessas 5 perguntinhas, talvez seja a hora de reorganizar a sua relação com a sua atenção. A sua atenção ela é muito importante para mim. Então, se você ficou até aqui, eu agradeço de coração. Eu estou compartilhando isso contigo com base em muitos anos de prática e também de estudo. E se você gosta, assim como eu, tá? Tem esse livro aqui, Siga em Frente, ele é super legal e me ajuda muito em momentos de criatividade. Mas se você quiser também estudar e se aprofundar um pouquinho mais sobre o nosso comportamento nas redes, este livro, 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier, ele é excepcional, ele vai trazer realmente 10 motivos importantes
Pra mim foi muito relevante há alguns anos atrás, no momento pré-pandemia. Eu fiquei 9 meses sem acessar as redes sociais e mudou de fato a minha relação com o que a gente consome de um modo geral. E, por final, o meu livro favorito de todos os tempos, que é o Faça Tempo, que ele traz 4 passos para definir as suas prioridades e não adiar mais nada. E embora o título seja assim, Faça Tempo, que parece assim, nossa, vou produzir milhões, esse livro, ele convida a gente a se conectar com o que de fato é prioridade importante na sua vida, que é você mesmo. E ele tem muito mais que 4 passos, tá? São 4 passos organizados, mas muitas e muitas dicas para você começar a experimentar, para você entender como seu corpo funciona, para você entender em que momentos em que você vai de fato produzir e não ficar só procrastinando e enrolando. Ele foi um divisor de águas na minha vida e eu aplico o que eu aprendi até hoje, tá? E eu li esse livro em 2019, tá? Estamos em 2025. Então eu gosto bastante e compartilho com vocês também para interesse. Vou deixar os links também em algum lugar aqui para vocês poderem acessá-los, tá? Agradeço a sua atenção. Contem comigo para estas e outras aprendizagens.